Gênero. O que está por trás? Quando o espírito, no mundo espiritual, o que lhe move na escolha de encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? É a questão 202 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Isso pouco lhe importa. O que o move nas escolhas são as provas por que haja de passar. Foi a resposta dos benfeitores da humanidade sobre essa questão fascinante. É que o espírito em si mesmo não é homem nem mulher. Ele reencarna ou na organização feminil ou na organização masculina. E dependendo da multiplicidade de experiências, ele vai acumulando o conteúdo de um, o conteúdo de outro, ao ponto de, em mudando de morfologia, de fisiologia, ele vai integrando as potências viris, as potências feminis, caminhando para uma postura que assinale um psiquismo bem integrado, juntando, portanto, o que um gênero e outro podem ensejar. Quando, antes de reencarnar, o espírito faz um alinhavo, um planejamento do que vai ser o seu mergulho corpóreo. E é isso que o guia para escolher se reencarnará numa fisiologia e numa anatomia viril ou feminil. Portanto, quase sempre, aconselhado por espíritos amigos que lhe tutelam a reencarnação, ele faz esse plano de mergulho. Dependendo das experiências que haja vivido, acumulado, ele tem títulos de enobrecimento para fazer uma escolha muito lúcida. E escolhe provas que lhe vão assinalar crescimento. Todavia, se ele é um espírito que não conseguiu aproveitar bem as suas experiências e de alguma forma desprezou, alterou, mal baratou este ou aquele gênero em vivendo inadequadamente, ele é induzido, inúmeras vezes, a fazer uma mudança de polarização, levando com ele conflitos, dramas, problemas, que fazem com que o corpo para ele seja mais do que uma provação, um aprendizado, seja um reaprendizado, seja um processo difícil que deverá lhe ensejar uma expiação, ou seja, um movimento regenerativo. É assim que vamos perceber os conflitos que se dão naqueles que se veem como um hermafrodita mental, por exemplo, os travestis, que aceitam a sua postura viril, masculina, mas também ensejam movimentar-se na postura feminil, sem abandonar o corpo, a sua genitália de origem, da sua anatomia. Diferentemente, por exemplo, dos transgêneros, que não conseguem ver-se no corpo de que estão revestidos, rejeitam a sua genitália e pleiteiam, às vezes, cirurgias. Do mesmo jeito que as genitálias ambíguas nos intersexos, os fenômenos tais que surgem desafiando a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, falam-nos de que só poderemos entrever com profundidade essa dinâmica psicofísica quando formos capazes de incluir a vivência do espírito antes da reencarnação vigente, ou seja, um ser com múltiplas experiências corpóreas e que fez um plano para poder integrar-se do corpo físico. Só o olhar reencarnacionista nos ensejará compreender a dinâmica, os conflitos e buscar soluções plausíveis para cada dinâmica conflitiva que surge no campo do ser humano, de modo a que possa atender os espíritos de uma forma, em geral, no seu aprendizado ou no seu reaprendizado. Todos são beneficiados pela misericórdia divina.